Graça e paz, queridos. Estamos aqui para mais um estudo na nossa jornada acerca da oração, onde tudo começa. E a gente tem visto que Jesus tem nos ensinado a orarmos ao Pai, a orarmos pelo seu nome, a orarmos pelo seu reino, a orarmos pela sua vontade, ou seja, as primeiras três petições dessa oração têm a ver com Deus e com seus interesses. Jesus estava nos ensinando a orar como ele orava. Também nós vimos, numa visão geral das três últimas petições da oração, acerca do cuidado do Pai para conosco. Hoje vamos passar à quarta petição, que é a primeira petição pessoal. Mateus 6, versículo 11 diz: O pão nosso de cada dia nos dá hoje. O pão nosso que o Pai Nosso nos dá. O pão nosso que o Pai Nosso nos dá representa as nossas necessidades básicas, ou seja, o alimento para o corpo e o que é necessário para a manutenção da vida. Nessa expressão pão, Jesus ele está resumindo todo o alimento essencial para manter a saúde do corpo, para nos manter vivos, para cumprir a grande comissão. Tem a ver com a mesa, tem a ver com os produtos alimentícios, tem a ver com a mesa cheia depois que se volta ao trabalho, mas também todas as outras coisas que precisamos para viver, como moradia, roupas, o que beber, tudo o que compõe a vida de uma pessoa. Ou seja, Agur fez uma oração muito semelhante a essa, quando ele disse lá em Provérbios 30, versículo 8, concede-nos o sustento diário necessário, englobando tudo. Inclusive, muitos têm colocado essa questão como Lutero, dizendo que o pão nosso cada dia tem a ver com tudo aquilo que é essencial para a nossa vida. Mas o pão nosso que o Pai Nosso nos dá também é de acordo com nossas necessidades diárias, nos dando aquilo que precisamos e também o suficiente para que possamos compartilhar. Veja bem, pedir ao Pai o pão é orar, dá-me o necessário e para o dia de hoje. O compromisso do Pai conosco, e é bom que a gente tenha isso muito bem observado, é sempre com as nossas necessidades e não com os nossos desejos. Em Tiago 4 vai dizer assim: pedis e não recebeis porque pedis mal para gastar em vossos próprios prazeres. Deus tem compromisso com a nossa subsistência, com as nossas necessidades. Ele não tem compromisso com os nossos desejos, com os nossos prazeres. Embora o prazer seja proporcionado e dá, mas não é o compromisso dele estar sempre nos suprindo com aquilo que é consumismo, com aquilo que é efêmero. Todos os dias de nossas vidas até o fim, ele vai sempre prover o suprimento adequado e necessário para a vida, principalmente em meio às incertezas e às crises que possam nos cercar. No entanto, Deus nos dá o necessário também para compartilharmos com o irmão que precisa. Ou seja, muitas vezes, quando vem a nós o mais do que necessário, não é para que a gente esteja ostentando ou estejamos esbanjando ou apenas armazenando, é para que nós possamos estar compartilhando. Nada contra você fazer fundo de reserva, você administrar bem os bens, mas é entender que isso deve ser feito depois que a gente sabe que os nossos irmãos também estão supridos como nós estamos, porque nós somos chamados por Deus, quando Ele nos dá o necessário, para sermos também resposta de oração, a oração que eles fazem, né? A resposta de oração deles, quando eles pedem também o pão nosso de cada dia. E por fim, amados, o pão nosso que o Pai Nosso nos dá se baseia em dois princípios da sua palavra que são fundamentais. O primeiro é o princípio da honestidade, ou seja, Deus normalmente ele usa meios humanos de produção e distribuição dignos, adquiridos com honestidade. Ele não é pelo pão nem da mentira, nem pelo pão da ociosidade, nem pelo pão da corrupção ou da preguiça. Deus é por meios justos, ou seja, o princípio de honestidade. São os meios honestos, o trabalho árduo que gera o pão nosso de cada dia. Deus utiliza esse trabalho
para nos abençoar. O outro princípio é o princípio do relacionamento, ou seja, Deus nos dá sustento a cada dia, mas Ele nos dá em parcelas, em suaves prestações diárias. Ele podia nos dar tudo de uma vez? Podia. Mas por que não faz? Porque nós, como seres humanos, tendemos a fazer como o filho pródigo. Pegamos a nossa parte, damos as costas a Deus e nos esquecemos dele. E Deus quer se relacionar conosco. Ele ama que a gente vá ao quarto secreto, expressar a Ele a nossa dependência, dizer a Ele o que precisamos e o que necessitamos. Ele não se aborrece quando nós vamos pedir aquilo que precisamos. Pelo contrário, Ele deseja que façamos isso, Ele quer se relacionar conosco, Ele quer que confiemos nele e no seu amor. Ele quer que nós peçamos o necessário para o dia. Por isso que dar em parcelas é manter esse relacionamento e nos fazer crescer no relacionamento com Ele. É como o filho pequeno que chega ao pai terreno dizendo: papai, eu estou com fome. E o pai vai prover ao seu filho. Ele não vai se chatear com isso, ele vai fazer isso com prazer, com alegria, porque ele pode prover ao filho aquilo que ele precisa. Uma das coisas que me chama mais a atenção na Bíblia é a história de Elias, né? Conforme eu coloquei já. Elias foi um homem que profetizou a Deus durante o tempo de Acabe, o tempo de pior idolatria que podia existir em Israel. Mas ele profetizou uma seca em Israel e foi para onde Deus mandou. Deus mandou ele para a beira de um riacho. E lá Deus cuidou dele durante o tempo em que a seca durou, durante o tempo que o riacho secou, até o riacho secar, mandando pão e carne por meio de corvos diariamente. Depois que o riacho secou, mandou para Sarepta, e ele fez com que Elias fosse sustentado por uma viúva e o seu filho de forma milagrosa, porque ela tinha pouca coisa, mas Deus fez com que o que ela tinha se multiplicasse durante todo o tempo que o profeta estava lá. E a gente percebe também que na história de Israel, no deserto, Deus sempre mandou o maná, o pão de cada dia, todos os dias, durante 40 anos, no percurso do deserto. Por quê? Porque Deus, Ele tem cuidado de nós, Ele ama cuidar de nós. Por isso, amado, vá com confiança ao Senhor, pedindo o pão de cada dia, porque Ele tem alegria em dar e atender a esse pedido. Pai querido, em nome de Jesus, que a Tua palavra possa fortalecer a nossa fé, crendo que quando a gente vai pedir por nossas necessidades pessoais e também pelos dos nossos irmãos, o Senhor não se aborrece, o Senhor tem prazer, o Senhor ama quando chegamos ao Senhor e fazemos tal pedido, porque o Senhor ama que nós demonstremos a nossa dependência de Ti, como a criança depende do seu Pai. Concede-nos essa visão de Ti como um Pai amoroso, que está disposto a atender naquilo que nós precisamos. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe.